E eu não gostava muito delas, mas eu gostava muito de me amostrar pros outros. E eu sabia fazer algo que na minha cabeça era muito incrível, que era ficar girando o guarda-chuva com o dedo. E eu pensei, pô, elas vão ver eu girando o guarda-chuva e vão provavelmente me achar do balacobaco. Então eu comecei a girar o guarda-chuva me achando. Só que o que eu não esperava era que o guarda-chuva iria quebrar e sair voando. Sério, voou muito longe de mim. Eu tive até um pouco de sorte porque ele quase caiu dentro de uma casa. E quando eu me abaixei pra pegar o guarda-chuva, eu olhei pra trás e elas estavam rindo de mim. Eu até fiz um sorrisinho pra elas acharem que eu achei engraçado, mas na verdade eu fui embora triste porque minha mãe ia me bater quando ela visse o guarda-chuva quebrado. E eu não vou mentir, foi bem engraçado. Porque quando o guarda-chuva saiu voando, eu coloquei a mão na cabeça e falei: meu guarda-chuva! No quarto ano eu já disse no canal que eu gostava de uma menina chamada Fernanda, que era muito bonita. Mas eu nunca achei que eu teria chance com ela porque eu era feio, eu parecia um blobfish. Então eu tinha uma amiga que eu gostava dela também. E eu não vou dizer o nome dela, porque se eu disser ninguém vai acreditar. Júlia. Uma coisa interessante sobre ela era que ela era roqueira e odiava todo tipo de funk. Normalmente lá por 2012 existiam muitas guerras na internet de funkeiros versus roqueiros. E ela ficava o dia inteiro no Facebook compartilhando meme dizendo que funk é ruim e rock é top. E eu falava pra ela que eu também era roqueiro, pra ver se ela gostava mais de mim por causa disso. Mas a única música que chegava mais perto de rock que eu escutava era Vagalumes. Caça mais de 1 milhão. Porque na verdade eu não sabia nada de rock, até hoje eu não sei nada de rock. E eu e ela ficávamos se falando no Facebook sempre que a gente chegava da escola. E a gente ficava brincando de quem conseguia ficar mais tempo acordado. E a gente nunca passava de 1h da manhã. Até que teve um dia que ela falou que queria falar uma coisa pra mim. Só que ela não queria falar pelo Facebook, tinha que ser pessoalmente. Então ela disse que amanhã na escola ia me falar uma coisa importante. E como eu era... como posso dizer? Muito gado. Eu já pensei que ela tava querendo se declarar pra mim. Então eu já fui dormir todo ansioso pro próximo dia. E no próximo dia, quando eu fui pra escola, na hora do recreio, ela me chamou no cantinho da sala. E ela tava segurando aquelas cartinhas de namoro que você marcava sim ou não. E eu tava muito nervoso naquele dia. Até que ela me dá a cartinha e fala: pode entregar a cartinha pro Marcos pra mim? Ela não queria se declarar pra mim. Ela só queria me usar como correio pra ela se declarar pro Marcos. E o pior era que o Marcos era funkeiro. Parece que na verdade ela só não gostava de funkeiro feio. Funkeiro bonito ela gostava, né, vagabundo? Eu virei pombo correio da menina que eu gostava. Mas se você quiser saber o resto da história, o Marcos rejeitou ela porque falou que ela era feia. Época de eleição é uma coisa muito importante, só que é muito chato também. Porque você é obrigado em um local cheio de gente, parecendo um formigueiro, pra votar em político. É muito chato. Quando vocês fizerem 18 anos, vocês também vão ter que votar. Senão tu paga uma multa de R$5, eu acho. E R$5 é muito dinheiro, dá pra tu comprar um açaí, mano. Ou um sorvete. Que é bom também. Mas enfim, eu fui lá votar e era horrível. Porque eu fui na minha antiga escola do ensino médio e tava lotado de gente. Tava todo mundo espremido na fila igual um hambúrguer. Sem falar no calor que tava lá. Porque a fila era um corredor pequeno que não tinha ventilador nem nada. Era só todo mundo espremido com um ar pesado. Depois de um tempo chegou minha vez e eu tive que me registrar lá no mesário. Você dá seus documentos e coloca seu dedo lá no negocinho pra poder pegar sua digital. E depois disso você tem que ficar sentado em uma cadeira esperando eles chamarem seu nome pra você poder ir votar. E a cada minuto que passava eles chamavam um nome diferente. Rodrigo, Joana, Marcelo. E aquela sala tava um silêncio total, ninguém falava nada. E assim foi indo, ele foi chamando o nome das pessoas até chegar a minha vez. E eu já tava morto de esperar naquela cadeira. Sabe quando você tá tão no tédio que você fica olhando fixamente pro chão perdido nos seus pensamentos? Era exatamente isso que tava acontecendo comigo. Só que tipo, eu tinha acabado de terminar a escola e eu ainda tava acostumado com a chamada que os professores fazem. Então quando o mesário chamou meu nome, isso aconteceu. Gabriel. Eu! Ficou todo mundo me olhando e tinha uma mulher que ficou rindo baixinho lá atrás. E isso me deu um pouco de vergonha. Eu só não fiquei com muita vergonha porque só tinha adulto naquela sala, não tinha ninguém da minha idade. E adolescente sabe que adolescente só sente vergonha de adolescente. Espero que você tenha entendido. Mas enfim, mesmo assim com vergonha, eu fui lá, votei e fui embora. E não quero votar nunca mais na minha vida. Renner, ouse ser você.
Chamito tem lactobacilos paracasei zinco. Benefícios que ajudam no cuidado e na imunidade. Chamito, é coisa de gênio. Só deixando claro aqui que tudo que acontece nesse vídeo era de quando eu tinha 9 anos. Uma vez eu tava sentado na pracinha que tinha perto da minha casa. E eu tava lá de boa, sem fazer mal pra ninguém, só tava existindo ali na pracinha, feliz da vida. Até que chegou um menino chamado Enzo. Ele era um anão e era um ano mais velho que eu. E ele era muito chato, é aquele tipo de pessoa que gosta de implicar com todo mundo. E ele pegou uma manga que tava toda estourada no chão, toda suja, toda... E ele começou a ameaçar, dizendo que iria tacar manga em mim. Vou tacar, hein? Não taca. Vou tacar. Não. Vou. Não. Vou tacar. Não. Vou. Se você tacar, vou te bater. Eu comecei a correr atrás dele, mas eu acabei desistindo porque ele correu pra perto do primo dele. E eu não queria arrumar problema com o primo dele, porque ele era bem marrento, me dava um pouco de medo. E o pior era que eu tava usando uma blusa branquinha e ficou uma mancha verde cheio de manga. E eu fiquei triste porque minha mãe ia ter que lavar minha blusa por sacanagem daquele anão safado. E eu queria muito bater nele, eu queria quebrar ele no meio, eu queria dar uma bicuda, jogar ele na lua. Mas eu não podia brigar porque meus pais já falavam pra mim não fazer essas coisas, não arrumar confusão. Mais tarde no mesmo dia, o meu amigo me chamou no meu portão e falou: "Ô mano, eu tava na pracinha e o primo do Enzo falou que quer te bater porque tu ameaçou o Enzo." E tipo, como assim, mano? O cara me taca uma manga, eu ameaço ele ainda se faz de vítima pro primo dele? Isso não faz nenhum sentido. Depois disso, eu não podia mais descer na pracinha, porque o primo do Enzo ficava me olhando de longe. E se eu descesse lá, provavelmente o primo dele iria bater em mim. O primo dele era um pouquinho menor que eu e ele tinha a minha idade. Só que ele era muito marrento e isso dava um pouco de medo. Até porque eu não tinha nenhuma experiência em brigar. Então eu fiquei um tempo sem ir pra pracinha. Um fato interessante sobre esse dia era que o Tazercraft tinha acabado de lançar Herobrine a Lenda. Então, já que eu não podia ir pra pracinha, eu fiquei em casa assistindo. Bons tempos. Depois de uns 2 dias mais ou menos, eu tava com os meus amigos sentado olhando pra pracinha, já que eu não podia descer lá. E tinha um bocado de criança brincando de esconde-esconde. Até o Enzo e o primo dele. Só que tinha um bagulho muito injusto acontecendo, porque tinha uma menina procurando eles em todos os lugares. E tava todo mundo escondido dentro de uma casa. E esconde-esconde tem uma regra que todo mundo sabe que não pode se esconder em casa, porque é sacanagem. E como eu já tava com raiva dos dois moleques que tava brincando, eu tive uma ideia muito idiota. Eu virei pro meu amigo e falei: "Cara, vou gritar que tá todo mundo escondido ali na casa e vou sair correndo." Cara, eu acho que isso não é uma boa ideia. Tá todo mundo escondido na casa! Eu fui voado pra casa e achei que tava tudo certo, até porque eles não iriam invadir minha casa. Então eu tava seguro. Depois de um tempo, meu amigo me chamou pra gente ficar jogando bola na rua da nossa casa. Já que agora eu não podia ir pra pracinha de jeito nenhum, porque eu era inimigo de todo mundo agora. Porque eu caguetei geral na brincadeira. Mas do nada a gente começou a ouvir mó barulheira de criança gritando. E quando a gente olha pra trás, era o Enzo, o primo dele e um bocado de criança vindo atrás deles. E eu não sei o que deu em mim, mas eu fiquei parado no meio da rua esperando eles. Eu fiquei em choque. Na minha mente eu tava tipo: deu merda, vou ser linchado, vou morrer. E acabou que todo mundo fez uma rodinha em mim e no primo do Enzo. E a gente começou a brigar. Bom, na verdade não foi nem briga, porque eu só apanhei. Porque ele prendeu minha cabeça embaixo dos braços dele e a única coisa que eu consegui fazer foi arranhar a barriga dele. Depois disso ele me jogou no chão e foram todo mundo embora de volta pra pracinha. Eu não preciso nem dizer que eu perdi essa briga. Eu literalmente só apanhei. E a empregada que trabalhava na casa do meu amigo me levantou do chão perguntando se tava tudo bem. E agora aconteceu a coisa que eu menos esperava. Porque o meu pai chegou do trabalho... Não. Ele não apanhou, não. Isso que meu pai disse foi tão marcante pra mim que mudou minha cabeça na hora. Porque eu pensei: peraí, meu pai ele não se importa se eu brigar na rua. Ele só se importa se eu brigar e apanhar. Então se eu brigar e ganhar, ele não vai se importar. Olha só como funciona a mente de uma criança. E isso me fez não ter mais medo de brigar, porque a partir de agora eu ia dar tudo de mim pra poder ganhar. Então no próximo dia, quando ficou de noite, eu chamei meus amigos pra ir pra pracinha. E a gente ficou atrás da quadra num lugarzinho que as pessoas usavam pra fazer festa. A gente ficou conversando lá por um tempo. Até que chegou o Enzo e o primo dele. Eu não lembro o diálogo que nós tivemos antes, mas depois disso veio os dois pra cima de mim e começaram a me bater. E eu só me defendia. E mesmo sendo 2 contra 1, os meus amigos só ficaram olhando, eles nem me ajudaram. Chegou um tempo que eles se separaram um pouco e eles ficaram um pouco longe um do outro. E o que eu vou fazer aqui pode parecer um pouco covarde, mas não
não se esqueça, eles eram os primeiros covardes, eram 2 contra 1. Mas eu aproveitei a oportunidade que o Enzo tava sozinho e dei uma bicuda no Enzo. Foi o chute mais gostoso que eu já dei na minha vida. E o Enzo caiu no chão, mano, se tremendo de dor. Foi muito bom ver ele sofrendo. Só que eu dei um chute tão forte nele que a minha canela começou a doer muito. Mas mesmo assim continuamos brigando, eu e o primo dele. E na minha cabeça a gente tava brigando igual luta de anime. Mas na verdade era algo mais ou menos assim. A gente não sabia nem dar soco direito. E acabou que eu consegui derrubar o primo dele também com um chute. E uma memória que eu lembro vividamente é de ver o Enzo com a mão na canela chorando e o primo dele deitado com as mãos nas costas. E naquela hora eu me senti invencível. Eu ganhei uma luta de 2 contra 1. Quer dizer, 1,5 contra 1, mas isso não tira meu mérito. Ou talvez tire, se levar em conta que eu era maior e mais forte que os dois, meio que eu não levo mérito de nada mesmo. E na verdade eu só tinha perdido aquela briga antes porque eu tinha medo de brigar. Mas enfim, depois disso eu peguei meu chinelo que tinha arrebentado e fui embora epicamente. Mancando, mas vitorioso. No próximo dia eu fiquei com uma boa fama, porque os moleques que viram a luta falaram pra todo mundo que eu bati nos 2 ao mesmo tempo. E eu ainda consegui minha vingança por causa da manga. Mas depois de uns dias eu fiz amizade com o Enzo e o primo dele, porque afinal de contas nós éramos só crianças brigando por coisas bobas. Mas depois disso a gente já brigou um bocado de vezes. Uma vez porque ele me deu um carrinho no futebol, uma vez por causa de pipa, uma vez por causa de bolinha de gude, e uma vez a gente só brigou porque sim. Mas no final a gente sempre virava amigo de novo. Eu acabei de lembrar de uma história que não é engraçado, na verdade é quase uma tentativa de assassinato. Teve uma vez que eu tava brincando de pique-pega com o Enzo e o primo dele, e a gente tava brincando na pracinha. E teve uma hora que o Enzo tava vindo na minha direção pra me pegar, e eu tive a brilhante ideia de pegar o balanço e tacar na direção dele. O resultado disso foi que o balanço deu um porradão na cabeça dele que jogou ele no chão. Cara, na hora eu realmente achei que eu tinha matado ele sem querer. E ele começou a chorar com a mão na testa. E eu já tava pensando na mãe dele indo lá em casa dando queixa de mim. E eu ficando de castigo por 3.600 horas. Mas eu não entendi o bug que deu no universo na hora. Mas na verdade o primo do Enzo pensou que foi ele que tacou o balanço no Enzo. Sendo que na verdade fui eu que taquei. Mas por algum motivo aleatório ele achou que foi ele que tacou. Então já que ele tava assumindo a culpa, eu falei: ah é, foi você que tacou. E aí ele levou o Enzo pra casa. Eu só fui ver o Enzo no outro dia na pracinha. E tinha um galo enorme na cabeça dele. Foi o maior galo que eu já vi na minha vida. E eu me senti um pouco culpado por isso, mas até hoje eu nunca disse que fui eu que taquei. Então se o Enzo estiver vendo isso aqui, foi mal. Fui eu que taquei o balanço na tua cabeça. Se você quer uma experiência incrível assistindo curtas séries, esse é o único app que você vai precisar. Não precisa desbloquear os episódios um por um. Não há compras dentro do aplicativo, nem cobrança de assinatura. Todos os episódios, desde o primeiro até o final, estão liberados gratuitamente. Assista da forma que preferir. Confira você mesmo. Se tiver interesse, baixe já. Você não vai se arrepender nem um pouco. Tchau.